Romanos 10 e 15. E nesse texto, Lucas, é um historiador, Lucas, um médico amado, ele traz detalhes que os demais evangelhos não trouxeram. Ele nos fala aqui nessa passagem muito conhecida dos dois discípulos no caminho de Emaús, após a ressurreição de Jesus. Vamos ler aqui alguns versículos e vamos decorrer aqui algo que o Senhor vai falar aos nossos corações. E eis que, no mesmo versículo 13, e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava de Jerusalém, 60 estágios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, louvado seja o nome do Senhor. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Irmãos, nós não estamos falando de qualquer pessoa aqui, mas estamos falando de dois discípulos. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele tinha os apóstolos, 12, que eram os mais próximos, mas ele tinha também muitos discípulos que faziam ID. Em Lucas 10, nós vamos observar ali a comissão dos 70 discípulos, quando o Senhor Jesus despediu eles de dois em dois para pregar a poderosa palavra do Senhor. E no mesmo texto de Lucas capítulo 10, nós vamos observar no versículo 18 que o Senhor Jesus, ele via Satanás como um raio cair do céu. Aleluia. E os discípulos, a qual tinham sido despedidos para pregar o Evangelho, e o Senhor diz: olha, não levem duas bolsas, não se preocupem com muita vestimenta, mas se preocupem apenas em ministrar a palavra do Senhor. Porque a mesma epístola de Paulo a Timóteo vai dizer que o obreiro é digno do seu alimento. Mateus também vai falar isso. Em Mateus 10 vai falar que o obreiro é digno do seu alimento. Então o Senhor disse para eles não se preocuparem. E o que me chama muita atenção nesse texto, a qual nós lemos, no capítulo 24, aqui quando esses dois discípulos, não eram os apóstolos, eram discípulos, eram pessoas que seguiam a Jesus também, mas não eram os mais próximos. Após a ressurreição de Jesus, eles estavam com escamas nos olhos. Nós sabemos que um homem sem Deus, ele tem como que uma venda grosseira nos olhos. Mas quando nós ouvimos falar de pessoas que seguem a Jesus e que ainda estavam assim, nós ficamos meio que admirados. E aqui eu quero trazer um paralelo para a nossa vida, irmãos. O que Jesus simboliza, o que Jesus significa para cada um de nós. Responda no teu coração. Esses homens chamaram Jesus de um grande profeta. Nós vamos observar nos versículos que mais adiante, aleluia, quando o Senhor se aproximou deles ali no caminho, e o Senhor percebeu a incredulidade do coração deles. E o Senhor disse: que palavras são essas que vocês vão falando por aí? Ou seja, em outras palavras, o Senhor estava dizendo para eles: o que se passa no vosso coração? O que está acontecendo com vocês? Vocês não observaram tudo que eu havia ensinado durante esses 3 anos aí que nós estávamos juntos? Praticamente o Senhor estava falando isso para eles. Mas eles estavam como que umas escamas nos olhos, não reconheceram o Senhor. Então o Senhor pergunta: que palavras são estas? No versículo 17. E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse: és tu um peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? O Senhor ainda se fez desentendido, né? O Senhor ali não se mostrou para eles imediatamente, mas o Senhor ele nos prova. O obreiro tem que ser provado para depois ser aprovado. E quando eu falo obreiro, homem de Deus, mulher de Deus, diaconisa de Deus, eu não estou falando apenas de nós que estamos aqui no culto. Toda a igreja do Senhor é provada pelo Senhor. Todos nós somos provados. O Senhor, Ele quer saber, Ele quer ouvir de nós. Ele perguntou para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Aleluia. Zaqueu queria apenas ver a Jesus, mas
Mas o Senhor disse: já Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. O Senhor, Ele gosta de indagar, Ele gosta de conversar conosco, Ele gosta de ter essa intimidade com cada um de nós. E por mais que a adversidade chegue à nossa porta, por mais que a doença, por mais que a perseguição no dia a dia, no trabalho, em qualquer área da tua vida, da nossa vida, o Senhor, Ele está cuidando de nós. Em Atos 9, nós vamos observar um perseguidor que depois se tornou perseguido. Nós vamos observar Paulo cair atônito ali no chão com aquela visão, com aquele resplandecer de Jesus ali. Saulo, que ainda era Saulo, por que me persegues? Então o Senhor Jesus, Ele gosta, estou mencionando esse texto, para nós observarmos que o Senhor Jesus, Ele gosta de ouvir a nossa voz. Às vezes, muitos não oram mais, não. O Senhor já sabe o que eu quero antes de eu pensar, antes de eu ser formado no ventre da minha mãe. Mas o Senhor, Ele quer intimidade. O Senhor, Ele quer conversar contigo. Aleluia, conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor pergunta: oh, aleluia, que palavras são estas que vocês vão conversando aí pelo caminho? Oh, aleluia. E eles questionaram a Jesus: por acaso tu és um peregrino? Por um acaso não sabe de tudo que tem sucedido? O grande profeta se levantou entre nós, aleluia, com grandes maravilhas, um poderoso, aleluia, um grande profeta. Eles vão chamar Jesus ali, se vocês acompanharam o texto dos versículos que mais adiante. Mas o Senhor Jesus, Ele não é apenas um grande profeta, alguém que dividiu a história antes dele e depois dele. Os falsos cristos que estão por aí, eles não operam milagre. Eu observei aquele Henrique Cristo, pastor, em um programa, até do Danilo Gentili, e aí ele fez uma trollagem com ele, Danilo. Colocou duas taças, colocou água, questionou se ele queria tomar alguma coisa, e pediu para ele transformar aquela água em vinho. Mas como que ele vai transformar? Ele não é Jesus. Então existem muitos falsos cristos por aí. Os próprios judeus ortodoxos, existem judeus messiânicos que creem em Cristo, mas existe uma grande parcela de judeus que não receberam, que não creem, como os irmãos conhecem a história. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles falam que o Senhor Jesus não tem linhagem, nem algo assim do tipo. Duvidam do nosso mestre, não receberam, mas nós sabemos que, aleluia, quando o Senhor vir descer no monte das oliveiras, quando o monte se vender ao meio, eles vão reconhecer. Quando o anticristo tentar se passar por Jesus, eles vão clamar por Mestre. Aleluia. E o Senhor Jesus, em Mateus 23 e 23, Ele disse: quantas vezes, Jerusalém, eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha dos seus pintinhos, mas tu não quiseste. Desde agora você ficará vazia, assolada. E o que nós estamos contemplando agora? A guerra de Jerusalém. Quem tem acompanhado a guerra? O que nós temos contemplado? Pandemia no mundo. O que nós temos contemplado? Desgraças para todo lado. Hoje não existe mais, aleluia, aquela certeza do amanhã. Hoje não existe mais, aleluia, aquele ego muito chato das pessoas. Hoje, aleluia, pode até ser que tem uma parcela da sociedade que ainda é assim, mas a grande maioria está bom, estão espantados. Eles sabem que o Senhor Jesus a qualquer momento vai voltar, por mais que não queiram reconhecer, como assim também os judeus não reconheceram. Mas vamos voltar para o texto. E no versículo 25, o Senhor Jesus chama ele de Nécio. Ó Nécio, sentado de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. O Senhor Jesus começou a lançar em rosto que eles eram pessoas desprovidas de conhecimento. Nécio significa isso. É alguém que está disperso, é alguém que está despercebido, é alguém que não está percebendo, estava com Jesus, caminhava com Jesus, participavam ali, aleluia, dos milagres pessoalmente, mas mesmo assim, era honesto, o coração era duro. Isaías profetizou sobre eles: louvo-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Aleluia.
E assim o Senhor lançou, o Senhor Jesus ele não tinha rodeios. Quando era para falar algo, ele falava. Quando era para lançar em rosto, ele lançava. O Senhor Jesus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não tem medo de falar nada para nós. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Então você tem liberdade de adorar Ele nessa noite. Hoje nós estamos aqui, como nós lemos, para, aleluia, fazer isto em memória dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o Senhor, após lançar em seus rostos, ele fez que ia passar mais ao longe, mas eles falaram que era muito perigoso, que estava tarde. Eles persuadiram o Senhor a entrar com eles ali em sua casa. E aí, no partir do pão, eles conheceram o Mestre. E aí o Senhor foi tomado pelo Espírito, aleluia, e o Senhor se ausentou deles, mas eles falaram. Por um acaso não ardia em nossos corações quando pelo caminho Ele falava conosco? Ele nos abria as Escrituras, desde Moisés até Apocalipse, os profetas ali, aleluia, porque nós sabemos que nos primeiros versículos nós já observamos Jesus ali, nós já observamos a Trindade Santa ali. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. No princípio criou Deus, nós já vemos Deus. A terra sem forma e vazia. O Espírito estava sobre as águas, o Espírito Santo. E aí Deus disse: haja. Quem é o haja de Deus? Quem é o verbo da criação? Quem é o modelo da criação? É Jesus. Adão não foi o primeiro. Adão é a semelhança de Jesus. Jesus foi o modelo para o Adão. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, o primeiro Adão. Mas o segundo Adão veio perfeito. E aí ele trouxe a graça. Aleluia. Então nós temos que aproveitar enquanto essa porta da graça está aberta. Nós temos que aproveitar para nos lançar na presença do Senhor, porque Ele está falando aos nossos corações. Aleluia. Se você tem promessa de Deus, eu mencionei sobre minhas filhas, eu mencionei sobre minha esposa. O meu testemunho é um pouco forte, eu não vim falar de mim, mas eu quase que nunca contei para a igreja de Chaparral do Sul. E eu quero falar algo aqui nesses minutinhos que já deu meu tempo. Eu sei que, irmãos, eu estive à beira da morte. Na época, todo mundo passa por aquela fase, né? Tem uns que não passam, tem uns que a fase vai até o final da vida. Mas eu passei por uma fase aí na juventude, dos meus 18 até os meus 26 anos. Hoje eu estou com 13,7. Tem uns que não gostam de falar a idade. E eu passei por um tempo tribuloso. Essa minha esposa, nós passamos quase 5 anos separados. Motivo de drogaiada, de balada, de forró, nordestino, né, paraense. Gosta muito de freio, gostava, amarrado em nome de Jesus, está repreendido. Gostava muito de freio, já era para estar morto, mas o Senhor me resgatou. E eu fiz prova com Deus. Eu andava com uma Bíblia quando eu ia para as firmas, nos alojamentos. Mesmo que eu não tinha aquela intimidade, mas eu gostava de ler os versículos isolados. E aí o Senhor falou no meu coração e eu fiz um concerto com Deus. E quando eu estava no leito da morte, eu questionei ao Senhor: Senhor, será que eu vou morrer assim? Será que eu vou morrer assim, parecendo um cão moribundo, um abandonado? Eu não vou ter nem filhos. Eu tive aquele particular com o Senhor. E hoje, olhando minhas filhas crescendo e louvando o Senhor, a minha família abençoada, eu lembro da promessa que o Senhor fez por mim e Ele cumpriu a parte dele. Então, que cada um de nós, irmãos, possamos continuar fazendo a nossa parte. E ainda é muito pouco que nós fazemos para o Senhor. Que nós possamos fazer mais e mais. Que nós não sejamos como esses dois discípulos no caminho de Emaús, nessa de entendimento. Mas que nós possamos reconhecer o Senhor. Não porque Ele pode fazer ainda, mas porque Ele já fez naquela cruz, travando a célula do pecado que estava contra nós. E tem nos guardado e assim